As perguntas feitas sobre a questão do livre mercado tem bastante, graças a Deus. A primeira delas é: o mercado é um sistema que evolui no tempo, sob o efeito de variáveis cuja influência se verifica a curto, médio e longo prazo. É importante identificar esses fatores que ajudarão a perceber que o mais importante vai que ajudarão a perceber o que de mais importante vai passando no mercado e assim adaptar as estratégias políticas mais indicadas? Quer dizer, a gente deve procurar entender o que está acontecendo, agora dentro dos limites da nossa responsabilidade, ou seja, uma dona de casa, ela deve procurar entender os mecanismos de escravidão que o mercado oferece, desde o banco disfarçado de loja para incentivar a cobiça, as besteiras de comer que não alimentam para incentivar a gula, etc. Mas ela não tem a obrigação de entender do funcionamento da Bolsa de Valores, de entender do funcionamento de questões mais complexas, de inflação, etc. e tal. Agora, alguém que esteja trabalhando dentro de uma coisa mais ampla, fora do estrito âmbito familiar, ela tem a obrigação de, proporcionalmente ao seu conhecimento das questões profissionais dela e tudo mais, tentar entender aquilo com que ela está lidando. As ações dela, ela não fazia as ações às cegas, não fazia as ações sem ter noção de como aquilo influencia o mercado. Ou, ao contrário, não deixar de perceber os sinais que o mercado emite de coisas que vão acontecer que podem atrapalhar ou ajudar aqueles projetos maiores que a pessoa tem. Quer dizer, cada um de acordo com a sua capacidade. Com a capacidade maior vem uma responsabilidade maior. Isso não vale só para a riqueza. Isso vale para a responsabilidade num trabalho social, isso vale para a inteligência, isso vale para tudo. Você não pode querer que um cara que é analfabeto de pai e mãe e trabalha assentando piso consiga entender as flutuações do mercado perfeitamente. Ao passo que um industrial tem um dever infinitamente maior do que o dele de perceber aquilo, de saber lidar com aquilo. Hoje a Bolsa de Valores define a economia do Brasil. E o preço de uma empresa sobe porque o interesse do mercado assim o quer. A Bolsa de Valores ela é simplesmente a venda de pedacinhos de empresas. Comprar uma ação quer dizer comprar um pedacinho da empresa. Então, o que acontece? Se uma empresa está prestes a fazer um bom negócio, se as pessoas descobrem isso, essa empresa vai valer mais, o pedacinho vai valer mais, então a pessoa vai comprar a ação dela. Se uma empresa é muito mal administrada, como está acontecendo com a Petrobras, o preço dela cai, porque ela vale menos. Resultado, a Bolsa de Valores, como um todo, ela é um termômetro da eficiência das empresas num país como um todo. Mas ela não é o único termômetro. Às vezes a gente pode perceber no ar, em como as pessoas estão se vestindo, e por aí vai. Quer dizer, é uma questão é um dos fatores que pode nos levar a identificar as coisas que estão acontecendo nesse mecanismo que tem como fim último ordenado fazer com que os bens cheguem às mãos daqueles que necessitam. O fim último do mercado não é vender, isso é o meio. O fim último é fazer os bens chegarem nas mãos daqueles que necessitam. Então a gente deve procurar entender? Deve, na medida da nossa capacidade. Uma das maneiras para entender isso é a Bolsa? O que não quer dizer que a gente deva investir na Bolsa, qualquer um. É uma coisa difícil. Não é uma coisa para pessoas que não têm capacidade ou não têm condições de ficar acompanhando aquela movimentação, etc. Nem investir na Bolsa, nem investir em esquema de pirâmide, nem nada do gênero. Não vai dar certo, Qual a razão de produtos brasileiros serem mais caros no mercado brasileiro do que nos outros países? Imposto. Nós aqui no Brasil pagamos os impostos mais altos do mundo. Então, o resultado é que se a gente compra 1 quilo de feijão, a gente está dando metade do valor que a gente paga na loja para o governo. E o resultado disso é que, evidentemente, os produtos brasileiros, quando são vendidos em outros lugares, mesmo com os custos de transporte para atravessar o mundo,
se forem cobrados impostos menos extorsivos, esses produtos brasileiros vão custar menos lá fora do que aqui. Nós pagamos um absurdo de imposto, uma quantidade grotesca de imposto. Se não tem nem comparação com nenhum outro país. Podemos fazer algo para combater isso? É difícil. Por quê? Porque, como a gente viu, a gente está num sistema de governo oligárquico. Quem governa é aquela mesma panelinha que vive de comer imposto. Seria muito bom se, por exemplo, se fizesse uma lei, que nunca ia passar, né, mas se existisse uma lei, tirasse o direito de voto de quem vive dos impostos. Funcionários públicos não pudessem votar. Já iria ser um bom começo. Por quê? Porque como que alguém que vive do imposto vai escolher quem é que vai legislar sobre o imposto, se aquilo vai aumentar ou diminuir? Né? É uma coisa injusta, mas acontece no Brasil. Tem partidos cujo eleitorado é praticamente só composto de funcionário público, porque só o que eles fazem é abrir concurso e aumentar o salário de funcionário público. Cartão de crédito não está substituindo dinheiro? De uma certa maneira está, porque, na verdade, o que está substituindo o dinheiro de verdade é o dinheiro eletrônico, porque o dinheiro, hoje em dia, ele é só fiduciário, quer dizer, ele é dinheiro porque a gente acredita que é dinheiro. Antigamente, a gente tinha moedas de ouro, de prata, de cobre. Né? Tem até aquela oração que Deus me deu ouro para eu guardar, como é que é? Ouro para eu guardar, prata para eu gastar e cobre para eu dar para os mendigos. Essas moedas, elas tinham valor nelas mesmas. Uma moeda de ouro vale. E vale sempre o mesmo. Se você pegar o preço de um bom terno fabricado em Londres, por exemplo, um bom terno fabricado em Londres há 100 anos atrás custa exatamente o mesmo número de gramas de ouro que um bom terno fabricado em Londres hoje. É uma coisa boa porque tem sempre mais ou menos a mesma procura, então a gente tem como ter uma noção de um preço mais ou menos invariável, né, o terno. Mas depois disso se passou, talvez alguns de vocês mais velhos se lembrem, que as moedas as notas tinham escrito: quem for no Banco Central e apresentar essa cédula receberá a quantia de 1 cruzeiro. Tinha escrito isso na nota. Por quê? Porque o país só podia emitir de dinheiro aquilo que ele tivesse de ouro. Tinha o ouro guardado. O dinheiro era um vale para aquele ouro que está guardado. Como se eu tenho um cacho de bananas e eu dou um vale banana para cada pessoa. Ela pode ir lá e retirar sua banana. Só que depois de um acordo que foi feito por economistas internacionais em Bretton Woods, nos Estados Unidos, o que aconteceu é que as moedas pararam de ter o lastro no ouro. Então, hoje em dia, o governo, tendo um cacho com 10 bananas, primeiro solta 10, vale uma banana. Aí depois ele precisa de mais dinheiro, olha para um lado, olha para o outro, solta mais 10. Quanto que está valendo um vale daqueles agora? Meia banana. Na verdade, isso tem um nome, se chama inflação. É quando o governo lança mais dinheiro no mercado do que o dinheiro que efetivamente existe. Ele diminui o valor de todo o dinheiro, porque ele está aumentando a oferta de dinheiro. Isso eles fazem apertando um botão em telas de computador. Não existe o dinheiro todo que está em circulação. Se todas as pessoas do Brasil fossem sacar do banco todo o dinheiro que tem, não existiria cédulas, nem para 10% das pessoas. E essa cédula não tem nenhum valor próprio. Esses vales, que são essas cédulas, são emitidos em função de quanto que o governo poderia pedir emprestado. Seria como se eu visse no meu extrato do banco que eu posso pedir emprestado 20 mil reais e eu tenho R$2 na conta. E eu soltasse 20 mil reais em cheque. Quanto que vale cada cheque desses? Todos eles juntos valem R$2, que é o que tem na minha conta. A não ser que as pessoas acreditem muito em mim. Então o dinheiro que tem hoje em dia, ele é só fiduciário, ele é só pela fé das pessoas no dinheiro. Ele não vale nada. E, inclusive, nós estamos vivendo o perigo muito sério de ter uma quebradeira mundial por os sistemas estarem todos entrelaçados. Ou seja, se por acaso, por exemplo,
os Estados Unidos pararem de comprar coisas da China. Eles não fariam isso, mas os Estados Unidos parassem de comprar coisas da China. A China fosse à falência. Ia derrubar todas as moedas do mundo. De repente, você ia pegar todo o dinheiro que você tem no banco, não dá para comprar um palito de dente. Porque está tudo interligado e é tudo dinheiro que só existe na cabeça das pessoas nos computadores. Não tem lastro, não tem ouro, não tem nada por trás daquilo. O cartão de crédito ele é só um meio para fazer esse sistema rodar. Eu tenho um cartão de crédito que diz que eu posso pegar emprestado para pagar no começo do mês que vem tantos R$1.000. Não quer dizer que eu tenha esse dinheiro. Quer dizer que eu conto que eu vou ter esse dinheiro. E a mesma coisa acontece em nível internacional com os bancos centrais de cada país. Está exatamente a mesma coisa. O nosso sistema financeiro mundial está num momento de extrema fragilidade. Corre o sério risco de ter uma quebradeira mundial. O que você acha sobre os livros de motivação para vendas, livros de autoajuda para conter o estresse desse consumismo? Bom, basicamente eu não sou vendedor. Se eu fosse vender cerveja gelada na saída do deserto do Saara, eu ia perder dinheiro. Então, eu não me acho no direito de falar sobre livros de motivação para vendas, porque realmente não é a minha praia. Agora, o estresse desse consumismo, aliás, esse consumismo, nem o estresse dele, é uma coisa que a gente tem que se dar conta. É uma coisa que a gente tem que se examinar, como em tudo. O que há de errado com o mundo? Eu. Quem é que eu tenho responsabilidade de mudar? Eu. Quem é consumista demais? Eu. Não é para eu apontar um dedo para o outro. Se eu aponto um dedo para o outro, eu estou apontando 3 para mim e 1 para o inferno. Não é para eu sair apontando o dedo para os outros. É para apontar o dedo para mim. Sou eu. Então, o resultado... se a pessoa acha que livros de autoajuda, etc., vão ajudar ela a conter esse consumismo, se existirem livros de autoajuda anticonsumismo, não sei se existe, ótimo, cada um sabe, cada um tem a responsabilidade sobre si mesmo. Cada um sabe como fazer. Se não souber como fazer, pergunta para alguém que entenda do assunto. No caso de vendas, não sou eu. Não entendo nada de vendas, não sou vendedor. Se um adolescente gosta muito de consumir, quer sempre o melhor aparelho celular, o melhor computador, mas não quer roupa de grife, como se o pode ajudar? Basicamente, se o adolescente é seu, não compre o melhor aparelho celular, o melhor computador. Diga para ele, corre atrás, meu bem. Você quer comprar o melhor aparelho celular? Que bom, trabalhe. Quer comprar o melhor computador? Que bom, trabalhe. A minha função como pai é garantir que você tenha comida, que você tenha um teto, não te mimar. Se o adolescente não é seu, você pode tentar conversar com ele e dizer, você não acha que você está exagerando um pouquinho? Como dialogar com aqueles que não reconhecem a autoridade da igreja para dizer o que deve ser proibido, como drogas ou pornografia, e o que não se pode proibir, como fumo ou álcool? Basicamente, lembrando a eles que é quando uma coisa tira a liberdade da pessoa que ela passa a ser um perigo. O álcool ele não tira a liberdade de todo usuário. Quer dizer, a imensíssima maior parte das pessoas bebe uma cervejinha e vai para casa. São muito poucos os que bebem até cair, e menos ainda aqueles que precisam acordar de manhã e tomar um conhaque para parar a tremedeira. A mesma coisa com o fumo. A gente fica aí com todas essas coisas de campanha anti-fumo, não sei o quê, mas, na verdade, uma quantidade enorme de gente para de fumar simplesmente apagando aquele cigarro dizendo não fumo mais. Agora, ninguém consegue apagar um cachimbo de crack dizendo não fumo mais crack. Raríssimas são as pessoas que conseguem parar de consumir pornografia, porque são coisas que excitam os mecanismos do cérebro de tal maneira que a pessoa perde a liberdade de escolha dela. O fumante ele tem a escolha, eu vou continuar fumando ou não. A imensa maior parte das pessoas que bebe tem a escolha, eu devo continuar bebendo ou não. Algumas pessoas são doentes, são muito fracas, a gente pode e deve fazer a caridade de não dar bebida para elas. Mas no caso de drogas, um usuário de crack, de cocaína, de heroína, ele não consegue parar.
Em algumas drogas, como a heroína, inclusive, você tira a heroína do sujeito, de repente ele morre. É uma loucura. Né? Então, é uma coisa que tira completamente a liberdade de escolha. Ele não consegue não fazer. Gente viciada em pornografia, por exemplo, é comum que o sujeito peça para alguém para botar um programa que impede acessar pornografia no computador. Outra pessoa botar para ele não saber desmontar o programa, não saber desligar. Porque senão ele vai acabar desligando, porque ele não tem controle. E é uma coisa horrorosa, porque aquilo mexe com impulsos muito básicos do cérebro. Não é questão de a igreja dizer que, é questão de bom senso. Se a pessoa consegue escolher, ela ainda tem alguma liberdade. Se a pessoa não consegue escolher, a liberdade dela foi tirada. Não foi tirada pela lei, foi tirada pela droga, foi tirada pela pornografia. No mundo atual, se precaver desse mercado de ostentação é como viver como um peixe fora do aquário. Como podemos fazer para aprender essa forma dentro da família e nos tornarmos livres da escravidão do livre mercado? Basicamente, examinando a si mesmo. Examinando cada compra que a gente faz, cada compra que a gente tem a responsabilidade de fazer para a família. Quer dizer, eu vou comprar essa besteira. Eu posso comprar um biscoito? Posso. Mas eu não vou comprar uma bolacha, né? Eu não vou comprar bolachas para que as pessoas comam aquilo todo dia, 3 pacotes na hora do lanche. Eu vou comprar aquilo para ser uma gulodice, para comer na hora que eu cheguei do mercado. Olha só que legal, eu trouxe isso. As crianças comem, acham legal e pronto, mas não vão esperar que tenha aquilo no armário sempre. Não vão esperar que tenha refrigerante na geladeira sempre. Porque não são coisas que são boas para elas. Então a gente deve segurar. A gente não deve ficar comprando milhares de presentes, roupas de grife, etc. e tal, etc. e tal. Como eu falei no caso do adolescente. Né? Faz parte da educação a pessoa aprender os limites, a pessoa aprender o que pode, o que não pode, né? Porque senão ela vai crescer sem saber disso. E aí, quando ele tiver 20 anos de idade, ele é acostumado a sempre receber tudo que pediu. Quando ele tiver 20 anos de idade, menos, tiver 16, 17 anos de idade, ele vai dizer, eu quero essa mulher. E a mulher não vai se interessar por ele, e ele vai ser um estuprador. Ele vai dizer, eu quero esse tênis. E a gente não vai ter dinheiro para comprar um tênis caríssimo, ele vai querer roubar alguém para comprar o tênis. A melhor maneira de criar um bandido é dar tudo que ele pede. E o consumismo, como a gente já viu falando de funk e ostentação, né, acaba sendo uma coisa que induz a pessoa que não tem meios honestos a procurar aquelas barbaridades por meios desonestos. E isso é uma coisa que a gente deve procurar ao máximo evitar dentro da nossa própria família.